Para de afastar a sua pessoa dos sonhos, criatura! Eu sei que parece loucura, mas sim, é isso, é exatamente isso que você está fazendo. Enquanto você sonha com a pessoa perfeita para você, ela pode estar aí bem pertinho, querendo se aproximar e você continua afastando, não só ela, viu, mas todas as oportunidades incríveis da sua vida com a sua resistência. E eu já vou te falar como é que está acontecendo. Bom, eu sou Mônica Aires, eu sou consultora e terapeuta radiestésica e hoje eu trabalho com o meu método Clareza e Direção, que ajuda as pessoas a saírem do caos, seja na saúde, seja nos relacionamentos, na vida financeira e encontrar a clareza e a direção para agir rumo à sua realidade dos sonhos. Bom, hoje eu quero falar para você como é que você sonha com um relacionamento com uma pessoa específica e afasta ela da sua vida, com as suas atitudes, os seus comportamentos, mas principalmente aquilo que está dentro da sua mente. Você faz isso sem perceber. Olha só como é que funciona. Geralmente, desde criancinha, nós temos uma pessoa ideal. Mas dependendo da forma com que nós fomos criados, com os exemplos que nós tivemos na nossa vida, a gente tende a achar aquilo um pouco absurdo, que aquilo ali não existe, que aquilo ali é um conto de fadas, que aquilo ali só acontece com pessoas específicas e nunca vai acontecer com você, com a gente, né? Quando a gente começa a pensar dessa forma, não só sobre relacionamentos, mas a gente pensa dessa forma também sobre dinheiro, a gente pensa dessa forma também sobre a sociedade, as pessoas que nos cercam, não é verdade? A gente começa, mesmo sem ter noção, a criar a realidade que nos cerca. As nossas experiências, as experiências que nós vivemos dia após dia na nossa rotina, elas são criadas a partir da nossa forma de pensar. O universo, ele é como um espelho. Ele reflete exatamente aquilo que está dentro de nós. Então você pode pensar assim: "Ah, mas quer dizer então que se eu fui traída tantas vezes, a culpa é minha?". Não, não é a culpa sua, mas a responsabilidade de ter atraído pessoas que iriam te trair é sua. E eu sei que se você está escutando isso pela primeira vez, isso pode parecer extremamente absurdo, mas se esse vídeo chegou até você, talvez seja a hora de você acordar para essa possibilidade. Primeiro você vai ouvir, vai achar absurdo, vai dizer assim: será que tem sentido?". E depois outros conteúdos semelhantes vão chegando até você. Você começa a estudar um pouquinho mais sobre isso e você vai ver que é exatamente assim que acontece. E aí é o primeiro passo para a mudança, tá? Então, se você vem sendo traída muitas vezes, se você está se relacionando com pessoas que não te valorizam, se você está sonhando em ser bem tratada, em ser cuidada, em ser. E você está encontrando o oposto, é porque dentro de você ainda há a crença de que é assim que os relacionamentos funcionam, pelo menos para você. Às vezes você até já viu exemplos diferentes, você conhece pessoas que vivem relacionamentos diferentes, mas com você não. Por que comigo é sempre assim? Por que eu tenho o dedo podre? Por que comigo isso sempre acontece? Eu tinha uma crença quando eu não tive bons exemplos, tá, na minha vida. Então, na minha infância, eu cresci vendo relacionamentos fracassados. Meus pais têm um relacionamento que nunca foi bom, então eu não posso dizer que foi bom em determinado período e depois não. Nunca foi um exemplo de família, né? E quando eu comecei a me relacionar com os homens, eu comecei a me relacionar de uma maneira extremamente controladora. Então eu era a mulher perfeita, a menina perfeita, eu era bem cuidada, eu era bonita, eu estudava, bem modesta, né? Eu dava o meu melhor e eu cuidava daquele homem, eu dava carinho, eu dava atenção, mas eles me repeliam, eles não queriam, né? Isso repelia os homens, na verdade. E sempre tinha uma ex. No meu caso, sempre tinha uma ex. E quando eu conhecia os homens, eu cheguei a conhecer alguns que eram comprometidos e eu não sabia, e eles voltavam para as namoradas, esposas, enfim. Mas na grande maioria dos casos tinha uma ex que ficava rondando e eles acabavam voltando para essa ex. Cara, isso sempre acontecia.
Isso sempre acontecia. Então eu botei na minha cabeça que sempre ia ter uma ex. E quando eu conhecia um novo relacionamento, eu já ia morrendo de medo, eu já ia perguntando: "Mas esse último relacionamento, e como é que foi? E terminou por quê?". Na minha cabeça, aquele padrão já estava estabelecido. Eu seria trocada. Eu não merecia aquele relacionamento. Outra pessoa merecia mais do que eu. Outra pessoa era melhor do que eu, era mais digna do que eu. Aquele era o meu padrão. E eu demorei muito para ter consciência disso, entende? Então, quando eu tomei consciência disso, eu tomei consciência e eu não sabia sair disso. Com você, se existem ciclos se repetindo, você precisa reconhecer o padrão e reconhecer que aquilo não é seu. Esse é o primeiro passo, tá? Então, existe um padrão que está sendo criado pelo seu inconsciente. Você tem o poder de mudar esse padrão. Vamos reconhecer qual padrão, né? Vamos ressignificar e mudar essas informações que já estão dentro da sua mente, do seu emocional e do seu corpo, porque o corpo ele registra aquilo que está dentro da mente. Vamos reconhecer esse padrão. Vamos ressignificar. Vamos atualizar essas memórias, essas crenças, para que você possa ressoar com outro tipo de relacionamento. Então, se você chegar para mim e dizer: "Olha, eu só atraio gente problemática. Incrível como eu só atraio gente problemática, gente que tem caótica". Tenha certeza que você é uma pessoa problemática e caótica. E eu não tô falando isso para te criticar, para te agredir, não. Eu tô falando isso para você reconhecer o seu padrão e começar a trabalhar na modificação desse padrão. Quando você for uma pessoa mais tranquila, com sentimentos mais organizados, uma pessoa que se entende, que sabe o que quer, que impõe limites seguros, você vai começar a atrair pessoas que são mais seguras, que são mais tranquilas, que são mais maduras emocionalmente falando. E essas pessoas é que podem te dar segurança e estabilidade. Então, quando eu digo que você está repelindo a pessoa dos seus sonhos, é porque se você sonha com uma pessoa que vai te dar segurança, que você não vai duvidar, que você não vai questionar, uma pessoa que não vai te esconder nada, uma pessoa que fala o que sente, uma pessoa que sabe se posicionar, que sabe resolver os conflitos, você precisa ser essa pessoa. E de repente, essa pessoa que você sonha, ela já está na sua vida. Ela já está próxima, bem próxima, você esperando você equalizar a frequência para ela poder se conectar. Ah, mas eu não conheço ninguém assim que nem eu gostaria. Você não conhece, mas ela pode estar perto. Ela pode estar pronta, pronta do jeitinho que você sonhou. Mas você não está. Sabe aquela história de, ai, Deus está trabalhando, está fazendo o perfeito para mim? Não, está tudo feito. A criação está consumada. E é perfeita. A pessoa dos seus sonhos, ela já existe. Mas você precisa equalizar para que ela possa se conectar com você. Sabe aquela história assim, os opostos se atraem? Os opostos se atraem em personalidades. Então, você é uma pessoa tranquila, ele é uma pessoa festeira. Você é uma pessoa festeira, ele é uma pessoa tranquila. Isso acontece, né? Isso é instigante. Mas em termo vibracional, os opostos não podem se atrair. Eles se repelem. Em termos de energia, precisa haver ressonância. Lembra, o universo ele trabalha em ressonância. Ele atrai aquilo que é similar, como um espelho. Né? Você vai refletir na sua realidade aquilo que está dentro de você. Então, se você quer uma pessoa com determinadas características, a forma mais fácil de você atrair imediatamente essa pessoa é ser essa pessoa. Por isso que a gente diz assim, finge até ser, né? Então, se você quer uma pessoa, por exemplo, que tenha hábitos. E quando eu falo quero uma pessoa, não é ter uma pessoa na sua vida, não, tá? Porque isso é fácil. Você ter uma pessoa com determinadas características na sua vida é fácil. O que é difícil? É manter e manter com harmonia. Então, existem muitos casamentos falidos que não têm harmonia,
né, que não tem a paixão, que não tem o amor, o companheirismo, não tem a amizade, mas as pessoas ainda estão ali, causando dor um ao outro, sofrimento um ao outro, conflitos um ao outro, porque elas ainda estão em ressonância. Ainda há caos dos dois lados. À medida que um dos lados para de reproduzir aquele caos e passa a se equalizar, aquele outro lado, se ainda há uma união energética ali, uma vontade de fazer dar certo intrínseca, se uma pessoa começa a se organizar, o outro lado passa a se organizar também para continuar na mesma frequência. Ou o outro lado continua no caos e há uma separação. Então, a melhor forma de sair de uma relação caótica é se organizando. O outro lado ou se organiza também ou se desprende. Da mesma forma, para você atrair uma relação equilibrada, você precisa se equilibrar. Sair do caos para se equilibrar. Não parece óbvio e lógico? Fala para mim que isso não faz sentido. Faz sentido. Basta você dar um Google aí ou pegar a IA da sua preferência, pesquisa sobre isso. Faz muito sentido. A psicologia explica, a psicanálise explica, a filosofia explica, a metafísica explica. Faz total sentido. É assim que as coisas funcionam, tá? Então, para que você possa equalizar na pessoa dos seus sonhos, não tem técnicas de mensagem perfeita que você tem que mandar. Se comporte dessa forma, fale isso aqui para ele. Tudo isso atrai atenção, mas não sustenta uma relação verdadeira. De nada adianta você pegar uma pessoa que você imaginar uma pessoa perfeita, nossa, aquele cara, ele é lindo, ele é bem-sucedido, ele é gentil, eu quero aquele cara. Os valores não são os mesmos que os seus, os princípios não são os mesmos que os seus, não há paz naquela relação. Então você pode atrair a atenção com as técnicas que você encontra na internet. Você pode até conseguir um datezinho, 2, 3, mas e aquela coisa verdadeira, genuína, né? Aquela coisa que move, que une. É isso que a gente quer no final das contas. Fala a verdade. E isso você vai ter transformando a si mesmo. Então, primeiro reconheça que se não está do jeito que você gostaria, se está repelindo o outro, ou se você encontra aquela pessoa, mas não está dando certo, se tem caos nas relações, se tem traição, se tem angústia, se tem brigas, há algo dentro de você que precisa ser transformado primeiro, tá? Pode ser que aquele que se afastou volte a se conectar, sim, e pode ser que não seja ele, tá? Você criou uma imagem na sua cabeça que é aquela pessoa, mas de repente nem é. Então esquece um pouquinho do outro e foca em você. Organiza o que está dentro de você. Organiza o que você pensa, o que você sente, o seu comportamento, que a pessoa perfeita vai se conectar. Ela está só esperando. Ela está só esperando que você se organize para equalizar. Então é por isso que você fica repelindo, é por isso que você fica afastando, porque enquanto você quer aquele ideal, você não se torna a pessoa ideal. Vamos fazer esse exercício? Vamos parar hoje para refletir em quem você é, ou melhor, vamos refletir a pessoa que a gente quer do nosso lado, como ela é. Não pense em rosto, tá? Não pense em nomes, não. Como essa pessoa é, como ela age, o que ela sente, como ela se comporta com você, né? Como ela é no dia a dia, o que ela faz no dia a dia, como é a rotina de vocês. Depois que você desenhar essa pessoa perfeita, aí você vem para você. O que você faz? O que você pensa, sente, como você se comporta, como você vive para estar na vida daquela pessoa? Será que é parecido? Será que a sua rotina é uma rotina semelhante à rotina que você quer que o outro tenha? Os seus hábitos são hábitos semelhantes aos hábitos que você quer no outro? E o que você pensa durante o dia inteiro? O que está ali na sua mente? Ai, mas eu não controlo meus pensamentos e meus sentimentos. Controla, tá? Nós controlamos. É treino. E o que você pensa, o que você sente o dia inteiro, tá de acordo com o que você quer da outra pessoa? Será que você quer uma pessoa tranquila, mas você é uma pessoa tranquila? Será que você quer segurança, mas você é uma pessoa segura? Você oferece segurança? Seus hábitos condizem com isso? Ah, não, mas quando eu tiver uma pessoa eu vou mudar, aí eu vou... Não.
Você muda antes, para poder equalizar o que você vai atrair depois. É assim que funciona. Bora fazer esse exercício? Faz, me conta, e se você precisar de ajuda, tem meus contatos aqui no link da bio. Eu posso te ajudar a organizar esse caos e trazer clareza e direção também para suas relações.